junto a mim. Estou em vós e no infinito, sou princípio e sou o fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada deísmos que tais, que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis para minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou o eterno e o presente, sempre fui e serei em vós a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em minha eterna vida, abandonando atrasados e mórbidos encaminhamentos, que lembram tempos idólatras e paganismos poeirentos. Buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade, unidos a mim tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós, a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência. Pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Se alguém quiser dizer alguma coisa espiritualmente, Ana? Graças a Deus eu pude ver uma enorme bola brilhante em torno de todos, e ela se abre. E aí eu vejo uma mesa gigantesca, e eu vi os nossos mestres, Jesus e o mestre Oswaldo Polidoro, em cada ponta dessa mesa. Graças a Deus. Graças a Deus. Rose? Nada pude ver, Liminha. Graças a Deus. Guilherme? Não pude ver, graças a Deus. Alguém mais pode ver alguma coisa? Então vamos dar seguimento ao trabalho. Bom, vamos começar pela Bíblia judaico-cristã. Bíblia vem do grego biblos, que quer dizer livros. E a Bíblia, para chegar no que ela chega hoje, no que ela está hoje, por exemplo, ela está dividida, por exemplo, entre a Bíblia dos protestantes e a Bíblia dos católicos. Por que existe essa diferença entre a Bíblia judaico-cristã, dividida entre católicos e protestantes? Por exemplo, a Bíblia dos protestantes é constituída de 66 livros. A Bíblia dos católicos é constituída de 73 livros. Agora, por que existe essa diferença de 7 livros? É que os protestantes não aceitam os chamados 7 livros que estão na Bíblia do católico, pelo fato de, por exemplo, ter lá, em alguns desses 7 livros, espíritos encarnados falando com espíritos desencarnados. Não se pode admitir isso porque dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, não existe a comunhão com o mundo espiritual, porque isso está proibido lá em Deuteronômio capítulo 18. Outra coisa, não se admite o fato de você fazer caridade e depois merecer o céu. Ele só admite que você só vai para o céu se você aceitar Jesus. Se você fizer ajudar os outros, também isso não é importante. O importante é que você aceite Jesus. Então essas coisas todas, né? Por exemplo, comunhão com os espíritos através de faculdades mediúnicas, falar com espíritos, espírito dá orientação para profetas. Também não se pode admitir isso, porque só Jesus é quem pode fazer isso. Existem esses detalhes. Existe, por exemplo, a Bíblia que ainda invoca os mortos. Aqui. Existe a Bíblia do Rei James, né, que é uma Bíblia famosa no mundo e que, inclusive, ela ajudou a fundamentar o inglês no mundo inteiro. E que nós sabemos que, com o advento da escrita, em 1456, por Gutenberg, a primeira obra que foi editada, que foi escrita, foi impressa, foi a Bíblia. E que William Tyndale, ele pegou essa Bíblia e traduziu do inglês, né? Traduziu para o inglês e editou esta obra. Ao editar esta
Toledo traduziu uma parte dela, depois o Henrique VIII, e essa obra se disseminou. Mas os padres católicos na época não aceitaram isso aí, então compraram toda a edição, né? E o editor da obra, o Tyndall, o que ele fez? Opa, comprando todos esses livros, vou editar mais livros. Aí o que fizeram eles? Em vez de queimar as obras, queimaram para que isso não mais acontecesse. Então, depois do rei Henrique VIII, o rei Jaime era um rei, o primeiro rei escocês. Ele fez o quê? Ele preparou grupos para fazer a tradução das obras todas, né? E dessas obras todas foi feita a tradução. Um grupo só depois selecionou tudo isso, organizou, e foi feita uma das grandes Bíblias da humanidade, que é a Bíblia, a tradução do rei James, ou do rei Jaime, né? Bom, vamos agora ao início de tudo isso, como aconteceu. O livro, a Bíblia, começa com o chamado Pentateuco, que para os judeus chama-se Torá. Agora veja bem, começa como o Gênesis. O Gênesis começa falando com Deus. Mas para começar com Deus, para começar a obra, o Gênesis, nós temos que entender como é que isso se processa espiritualmente aqui no planeta Terra, nesta humanidade. Todos nós somos espíritos, filhos em evolução. Somos emanados por Deus, para que isto assim acontecesse. O espírito, ninguém começa como um espírito, mas sim como um óvulo divino, dotado das mesmas virtudes de Deus, para no espaço e no tempo ir desabrochando. E nós vamos entender, e vamos encontrar um detalhe aqui no livro do Gênesis, em que Deus começa dizendo, por exemplo, assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vejam bem, esse detalhe aqui, o Espírito se movia sobre a face das águas, não está bem correta a tradução. Deus estava sobre tudo, entre outras coisas. E disse: haja luz, e houve luz. Agora vejamos bem. No livro Evangelho Eterno, nós temos aqui o diagrama da matéria, que nos diz o seguinte: a matéria, o que é? É a essência divina, é luz divina, é energia, éter, substância, gás, vapor, líquidos e sólidos. O primeiro fundamento da matéria, qual que é? É Deus, não é? E a primeira manifestação de Deus no sentido da matéria, qual é? É a luz. Então, quando Deus diz aqui, e disse Deus, haja luz, e houve a luz. Que luz é esta? É a luz divina que daria origem da matéria. Então, quando dá a luz à origem da matéria, a Bíblia está correta no que diz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e a treva. E Deus chamou a luz de dia e a treva de noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Agora vejamos bem, quem escreveu o livro do Gênesis? Moisés. E Moisés tirou isso de onde? Moisés, nós sabemos que foi o Espírito que entregou a lei de Deus e que escreveu os 5 primeiros livros, atribui-se a ele, pelo menos os 4 primeiros livros do livro. Porque o 5º livro, a desencarnação dele, o que andou acontecendo, já não podia ter escrito porque ele já havia desencarnado. Ou seja, não é que ele desencarnou, ele foi levado aos céus, assim como Elias, Jesus e outros vultos que desapareceram e não deixaram corpos. Agora, quando Moisés saiu do Egito, ele fugiu de lá. Por que Moisés fugiu do Egito? Porque nós sabemos na história de Moisés que o povo hebreu estava cativo, clamava por uma libertação. E Deus mandou que houvesse lá a libertação deste povo através de um filho seu. E o faraó disse às parteiras
que todo menino que nascesse, as parteiras hebreias, elas matassem os meninos e só poupassem as mulheres. Mas as mulheres, com medo de Deus, não faziam isso. E foram se queixar para o rei, quando o rei as chamou, dizendo: por que vocês não estão matando os meninos? E elas disseram: olha, Senhor, é que as mulheres hebreias são muito espertas. Quando elas vão dar à luz, elas não nos chamam, elas mesmas fazem o parto. E quando nós chegamos, as crianças já estão nascidas. Aí o que ele fez? Mandou matar essas crianças. Porque sabia que o povo estava crescendo, né? E aí nessa daí nasceu Moisés. Assim conta a Bíblia. Que a Jocabede pegou a criança, colocou num cesto de vime, untou com betume e colocou no rio acima para descer e que ela fosse encontrada mais abaixo, e pediu para a irmã, a filhinha mais velha, fosse acompanhando a trajetória daquela árvore, daquela cesta, pelo rio através dos juncos. E lá embaixo nós vamos encontrar a princesa, a Termutes, a filha do faraó, que encontrou aquela criança e atirou das águas e disse: esse menino aqui eu vou criar e vou chamá-lo de o filho das águas, que quer dizer Moisés. Agora, por trás dessa história toda, nós temos que entender o seguinte. Segundo o livro, o faraó de Menefitá nos conta que a Termutes teve um amor muito grande com um escravo judeu que era escultor do palácio. Esse escultor mais tarde viria a ser um dos profetas. Há 2000 anos fora o apóstolo Lucas, e mais tarde viria a ser o Bezerra de Menezes. Fruto deste amor, ela engravidou e chamou o seu médico de confiança e disse que estava grávida. E ela não queria que o pai ou a corte soubesse deste filho. Então ele disse: eu vou fazer o seguinte, você disse que está doente, eu vou prescrever a você um retiro, você vai para Luxor, uma cidade do Egito, né? E lá, quando você estiver para dar à luz, eu irei fazer o parto da criança. E assim aconteceu. Quando a criança estava para nascer, eles foram para lá, o médico, amigo da Termute, a princesa, fez o parto, e ela trouxe o neném de volta, e conta a história de que ela colocou o rio acima para buscar o rio abaixo. E assim aconteceu. E Moisés foi criado na corte, e era de uma genialidade, de uma beleza, de uma grandeza espiritual muito grande, a ponto dela dizer a ele: meu filho, o Egito todo é teu. Você vai governar. Ele dizia: mãe, o Egito não pode ser meu, porque eu vejo o deserto na minha frente o tempo todo. Eu sei que eu tenho que sair daqui. E assim ficou ele muitos anos lá, até que um dia ele encontrou um egípcio agredindo um hebreu. Ele foi tomar as dores do hebreu e acabou matando esse soldado egípcio. E aí ele fugiu e foi para a terra de Midian. Na terra de Midian, lá ele encontrou o Jetro, aonde ele ficou morando com ela, e mais tarde se casou com ela, as 7 filhas de Jetro, que era Séfora, e ali ele teve contato com outras iniciações, principalmente a dos caldeus e dos babilônios. E mais tarde Deus o mandou mandou buscá-lo, né? Foi ao encontro dele para que ele retornasse, depois de 40 anos, né? Retornasse para o Egito, para retirar o povo de lá. Então foi nessa viagem que ele foi para lá, em que ele foi ter contato com esses conhecimentos que nós vamos mais tarde mostrar para vocês aonde foi. Aí ele escreveu o livro do Gênesis. E a gente tem que entender aonde é que entra Jesus nisso tudo. Porque Jesus foi o Espírito convidado por Deus a ser o verbo construtor do planeta Terra. Isso é para todo filho de Deus? Não. Isso não acontece para todo mundo. Isso é um presente de Deus aos espíritos muito merecedores, aqueles espíritos que na sua caminhada evolutiva fizeram a sua evolução como profetas,
santos, trabalhadores que derramaram o seu sangue ao longo do trabalho em benefício da verdade, em amor a Deus, em amor ao próximo. Esses espíritos, um dia, ao atingir o plano crístico, lá, eles receberão o convite de Deus, porque Deus não impõe nada, ele convida esses espíritos nesse nível. E quero lembrar uma coisa, o convite de Deus é para os espíritos que irão dizer sim. Porque se ele está dentro dele e sabe que ele vai dizer, não, ele não faz o convite. Mas ele faz questão de que haja o convite para que aconteça aquilo que Deus costuma dizer a seus filhos. Eu quero que os meus filhos digam sim ou não, para que lhes constitua merecimento. E Jesus, como outros tantos, mereceram o convite para vir a ser mais um verbo construtor do planeta Terra. E aí começa nosso planeta a ser construído. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era a luz, e fez Deus a separação entre a luz e a treva. E Deus chamou a luz de dia, e a treva chamou de noite. E aí foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expressão, e se fez separação entre as águas que estavam debaixo e a expansão das águas que estavam sob a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão de céus. Para os hebreus, não é que existe o céu. Ele diz que houve uma separação entre as águas da terra e uma lâmina no zimbório, quer dizer, aquela calota que cobre a terra, que se pode ver, né? Chamou também uma película de água, por onde caem as chuvas, né? Por isso que eles dizem que existe lá uma calota de água que esteja sobre nós. Por falta, naquela época, de haver um conhecimento de como se processam as chuvas na Terra. Nós sabemos que existe o aquecimento do Sol com as águas e a evaporação, e que lá ela se resfriam e caem precipitando sobre a Terra, né? Então, e Deus fez a expansão e fez a separação, e chamou Deus a expansão dos céus, e mais tarde amanhã do segundo dia. Ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi feito. E chamou Deus a porção seca da terra e o ajuntamento das águas, e chamou os mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra a erva que dê semente, a árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu a erva, e dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão do céu para ver a separação do dia e da noite, e sejam eles para os sinais e para os tempos determinados, e para que haja os anos. E seja para os luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. E para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a lua e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis e animais viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou as grandes baleias, e todo réptil e a alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave e as asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas, os mares e as aves, e se multiplicavam na terra.
E foi a tarde e a manhã do quinto dia. A criação dos seres viventes. E disse Deus, produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, o gado, o réptil, e as bestas e as feras, e a terra conforme a sua espécie, assim foi. E fez Deus as bestas, feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. Irmã, dá licença. Ô, Cláudio, você pode mutar o microfone, por favor? Como? Não, para a Cláudia deixar o microfone no mudo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Bom, nós sabemos que a centelha, como eu havia dito, Deus manifesta os seus filhos e começa como óvulo divino no reino da matéria. Só no reino da matéria essa centelha vai estagiar no mínimo 1,5 bilhão de anos. Gradativamente, ela vai saindo do reino mineral e vai adentrando no reino vegetal. São os fungos, os líquens, né? aqueles vegetais que estão dentro da água, e mais tarde vão crescendo, produzindo, mais tarde vão saindo do reino vegetal e adentrando no reino animal. Então nós sabemos, diz as iniciações antigas, diz o seguinte: o espírito dorme na pedra, sonha no vegetal, acorda no animal e voa no homem. Vocês repararam aqui o que eu li? Que Deus primeiro fez a luz, ou seja, faça-se a luz, é a matéria sendo adensada para o sentido da matéria. Repararam que Deus depois fez a água? Repararam que Deus depois colocou o elemento vital, isso tudo, e depois deu origem aos répteis, aos peixes, aos animais, aos vegetais, para mais tarde fazer o homem no sexto dia? Prestaram atenção nesse sentido? Embora não haja interpretação profunda do que isso aconteceu, mas é a evolução do espírito emanado de Deus até verticalizar. Nós vamos encontrar, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, que por sinal eu acho que é o maior livro que foi escrito através do Chico Pedro Emmanuel, quando ele nos diz o seguinte: ele começa dizendo as formas intermediárias da natureza. A atmosfera está ainda saturada de umidade e de vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo a zona das influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Esse fenômeno geológico estabelece os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos e surgindo de modo as grandes extensões da terra firme aptas a receber as sementes prolíficas da vida. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-lhes as pegadas, aparecem os batráquios que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmesuradas, as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis surgirem, os animais horrendos das eras primitivas, os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias na retorta das acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores,
prevendo todas as possibilidades e necessidades do porquê. Todas as arestas foram eliminadas, aplanaram-se as dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível em face das leis físicas do globo. Então, o que ele quer dizer com tudo isso? Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas, que estudam a combinação das substâncias na retorta das acuradas observações. Eu disse que Jesus foi um dia escolhido para ser o verbo construtor do planeta Terra. Nós vamos encontrar no livro A Vida Além do Véu, fazendo um comentário desse sentido, que o planeta Terra tem a característica, a personalidade de Jesus. É um planeta bonito, lindo. Eu quero crer que do sistema solar é o mais bonito dos planetas do sistema. Então, esses espíritos modelaram os chamados os trabalhadores do Cristo. É aquela equipe de trabalhadores sob o comando de Jesus que modelaram a Terra, porque isso existe um esquema, uma programação e até matemático, em que a ciência diz que a Terra levou 4 bilhões e meio de anos para se esfriar e para dar ao começo da vida habitável no planeta. Só que eles esquecem de dizer que lá, na chamada formação de estrela, aquela massa energética, aqueles gases em efervescência, a altas temperaturas, ali estão profundas inteligências espirituais modelando os seus planetas, os seus mundos. Eu, certa feita, perguntei ao mestre Polidoro, por exemplo, se o sistema solar, como é que eles são feitos? Se eles são feitos todos de uma vez só, os planetas, né, de um sistema solar, ou se eles vão fazendo paulatinamente em cada planeta. Ele falou, não. São feitos praticamente quase todos ao mesmo tempo, porque tem que se obedecer uma mecânica celeste, umas leis matemáticas, então tem que se produzir, fazer uma programática disso, como é que vai ser. Por exemplo, nós temos o nosso Sol. Vamos fazer alegoricamente, mas é praticamente isso que eu vou dizer para vocês. Depois do Sol, o primeiro planeta que se apresenta é Mercúrio. Digamos que a distância dele seja 2. O segundo planeta depois do Mercúrio, depois do Sol, o primeiro é Mercúrio, o segundo é Vênus, digamos que ele tem a distância 4. O terceiro planeta que vai se apresentar é a Terra, cuja distância será 8. Então vejam bem, 2, 4, 8. O quarto planeta, presume-se que seja, por exemplo, 16. Vocês estão entendendo que existe uma progressão matemática aí? E isso de fato ocorre. O próximo planeta, depois de Marte, existe um cinturão de asteroides, um planeta que ali existiu. Hoje ele existe trafegando em torno do sistema espiritualmente. O quinto planeta será Júpiter. E foi assim que a ciência astronômica descobriu esse detalhe matemático da distância entre os planetas e passou a se investigar a distância do Sol a uma determinada para descobrir Saturno, Netuno. E ainda hoje eles estão à procura de um outro planeta depois de Plutão, por saber que existe ali naquela região um planeta que ainda não foi descoberto. Mas sabe-se da existência dele matematicamente e pela sua influência gravitacional em torno daqueles planetas. Só que a distância é muito grande. E para se notar uma diferençazinha, vejam bem, por exemplo, planeta que agora não é mais planeta, é um protoplaneta, um planeta anão, seria Plutão, ele leva 290 anos para dar uma volta em torno do sistema solar. E para achá-lo foi com muita dificuldade. E esse ainda fica mais longe ainda, mas eles estão em busca deste planeta. Então, veja, existe um caráter matemático, físico, químico, astrofísico, modelando todo um sistema solar.
E aqui na Terra, o nosso planeta, sob o comando de Jesus, diz aqui ele, os trabalhadores do Cristo, como alquimista, estudam a combinação das substâncias para irem preparando os elementos vivos, a começar lá da bactéria, como ele diz aqui. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida. Elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal. Antes das grandes vegetações, esses seres rudimentares somente revelam num sentido, o do fato que deu origem a todos os outros em função do aperfeiçoamento dos organismos superiores. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terrestre em seu mais íntimo contorno. Essa matéria é amorfa e viscosa, era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre, e essa matéria sem forma definida cobria a crosta solidificada do planeta. E em breve, a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando as primeiras manifestações dos seres vivos. Estão entendendo como as coisas estão funcionando? Aí nós vamos aqui chegar no sexto dia, como Deus diz aqui. E disse Deus, produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, o gado, os répteis, a besta, a fera, a terra conforme a sua espécie, e assim foi. Esses nossos irmãos aqui, os trabalhadores do Cristo, os alquimistas e o próprio Cristo, como ele diz aqui que apareceram as bestas feras. Quem são as bestas feras? O Tiranossauro Rex, os grandes lagartos, esses animais da pré-história. Aí o que se sabe é que há 65 milhões de anos eles desapareceram. Por que desapareceram? No livro A Vida Além do Véu, o Espírito nos diz o seguinte, que esses mesmos trabalhadores do Cristo e o próprio Cristo acharam melhor matar esses animais todos para permitir que os animais os chamados mamíferos, já estavam mais evoluídos, ficassem no lugar deles, porque esses animais estavam muito violentos, muito carnívoros, muito sanguinários, e isso iria mais tarde, quando eles forem aperfeiçoando no homem, trazendo lá de trás, esse requinte de sanguinarismo, podia prejudicar a formação do ser humano. Então, as legiões espirituais, os trabalhadores do Cristo, né, os grandes arquitetos, chamados engenheiros siderais, acharam melhor já exterminar os chamados répteis, os animais bestas feras, e diz a ciência que foi um grande cometa, um grande asteroide que caiu na Terra, matando esses animais todos, ficando só os animais menores, de sangue mais quente, com uma outra formação, aonde os espíritos foram canalizando neles o sentido de evolução. Então Deus diz assim, e disse Deus, produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, que eu acabei de dizer para vocês. Aí lá, no versículo 26 do capítulo 1 do livro do Gênesis, Deus diz o seguinte, reparem bem, que até agora Deus diz, eu faço, eu fiz, eu quero, que assim seja. Mas, a partir deste momento, Deus diz o seguinte, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Já falou no plural. Nós faremos. Quem era esta pessoa, ou quem eram essas pessoas a quem Deus diz para fazermos juntos? O homem, a nossa imagem e semelhança, e que domine os peixes, o mar,
as aves do céu, o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva da semente que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há o fruto da árvore, e que há semente, e ser-vos-á para seu mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e de todo réptil da terra, em que há uma alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim se foi. E viu Deus que tinha feito, e eis que era bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Se estivermos pensando que Deus fez a terra com passe de mágica, estamos errados. Porque, vejam bem, para os estudiosos da Cabala, que são os estudiosos da Bíblia, vamos encontrar em Maimônides, que foi um dos grandes teólogos. Ele foi tão grande, tão importante no século XII, que ele foi considerado e tido como o segundo Moisés. Tanto que dele se fala que de Moisés até Moisés não houve outro a não ser Moisés. Que o que ele escreveu a explicar o chamado Pentateuco, as obras canônicas do povo hebreu, porque ele era um hebreu, espanhol, um judeu espanhol, que foi morar lá na Palestina, e que passou uma vida inteira com estudos profundos para buscar a explicação de tudo aquilo que havia sido escrito. Porque nós temos que entender que na Bíblia existe aquilo que se chama a exegese da palavra e a hermenêutica da palavra. O que é a hermenêutica da palavra? É aquilo que você estuda no sentido literal daquilo que você acabou de ler. Então nós vamos encontrar aqui na frente, mais à frente, Adão e Eva. Para todo efeito, no sentido hermenêutico, era um homem e uma mulher. E casados, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Na exegese da palavra, nós vamos entender que Adão e Eva vem no sentido de que Adão vem da palavra hebreia Adamá, que quer dizer da terra, mas que Adão, vem de advindo, e Eva vem da raça vírogo, o fruto da evolução da humanidade, o fruto da evolução do planeta. Em que aqui nós acabamos de encontrar no livro A Caminho da Luz, quando ele diz o seguinte: o reino animal experimentara as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do processo da evolução anímica. Aonde está Adão com a sua queda do paraíso? Em vão, nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados nas paisagens da obscura da terra. Como Caim e Abel, são 2 símbolos para a personalidade da criatura. Examinada, porém, a questão dos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. Hoje, a ciência sabe que demoraram milhões de anos para que o ser humano começasse lá do primitivo e aperfeiçoasse no ser humano que somos hoje. O osso humano, ou o esqueleto humano mais parecido com o da Terra, foi a chamada Lucy, encontrada lá na África, que é o esqueleto de uma fêmea com a forma jamais humanizada. Mas como diz aqui, e nós sabemos que assim foi, que houve uma manifestação no mundo espiritual para a intercessão desses espíritos, que eram muito primitivos, que começassem a ficarem mais belos, mais bonitos, mais verticalizados. E esses mesmos espíritos
que nós conhecemos aqui, os trabalhadores do Cristo, muitos deles fizeram aquilo que se chama renúncia. Amor, renúncia. Emprestaram o perispírito deles, né, para reencarnarem através dessas fêmeas primitivas, desses humanos primitivos, ainda peludos, de braços compridos, praticamente ainda andando encorvado, para que eles nascessem com uma forma mais bela, mais verticalizada. E aí houve a intercessão do mundo espiritual para que isso acontecesse. Então hoje os paleontólogos, né, os arqueólogos, estão à procura do chamado elo perdido, aquela transição da luz para o humano nós, como nós. Não vão encontrar, porque houve esse forçamento através de espíritos superiores encarnando no seio dessas mulheres para que seus filhinhos nascessem mais belos, mais bonitos, com menos pelo, de forma mais vertical, com os braços mais curtos, né? E assim aconteceu, tudo mostrando uma existência, uma programática espiritual por trás de tudo isso. Então vejam que quando um espírito é convidado para ser verbo construtor de um planeta, o seu trabalho, até a humanidade verticalizar e dizer assim, isso é uma humanidade formada, demandou muitos bilhões de anos para que assim chegasse. E depois administrar toda essa civilização, né, nós vamos encontrar aqui a formação de Adão e Eva, que nós vamos encontrar Adão foram os espíritos vindos de um outro mundo, banidos de lá. Nós vamos encontrar o sentido de perder o paraíso mais tarde. Como a gente vai encontrar no Evangelho, que Adão e Eva habitaram no paraíso. Esse paraíso, constituído de graça, o povo vivia feliz, o casal vivia feliz, né? Então, existem umas contradições que não é por conta de Deus. Essas contradições são erros humanos. Por exemplo, Deus colocou Adão e Eva. Aí ele vai e diz, olha, vocês podem comer de tudo aqui, mas não comam do fruto da árvore da verdade, do bem e do mal. Ele vai dizer uma coisa dessa para a mulher, que é muito curiosa. É claro que ela ia experimentar esse fruto. Não podia ser diferente. Aí ela vai e ainda oferece para o marido, o Adão. Ele come. Aí o que acontece? E ainda come porque a cobra foi quem induziu a mulher a comer e experimentar deste fruto. E ela é tida como o animal mais sábio. Se ela de fato fosse sábio, ela não ia mandar a mulher comer, ela comia maçã para ficar sábia também, né? Ela não fez isso. E aí Deus condena a serpente a andar de rastro e viver da poeira do chão. Subentende que a serpente antigamente então tinha pernas? E que a mulher irá pisar a cabeça e ela irá morder o calcanhar da mulher. Mas isso tem, na exegese, como eu já acabei de dizer, uma explicação doutrinária. A serpente é o símbolo da sabedoria em todos os povos. É uma coisa interessante. Então nós vamos encontrar no Egito, por exemplo, a serpente mordendo a ponta da cauda. Ou seja, tudo começa em Deus, na cabeça, transita em todo o corpo da serpente e termina na ponta da cauda, mas a ponta da cauda está na boca da serpente. Ou seja, de onde partiu toda a evolução, a manifestação retorna o espírito à origem sagrada. Então eu tenho para mim que um dos maiores conceitos sobre evolução é aquela dos monges do Nepal, em que eles dizem o seguinte, que o espírito, a sua evolução é como o Oceano Índico, que sob a ação do Sol evapora, vão à superfície, lá os ventos levam as nuvens, ou seja, as moléculas, as centelhas, para as faldas do Himalaia, e lá elas se precipitam em forma de gotículas de chuva
chuva, de uma garoa, que vão descendo, vão se condensando e formando um riachozinho, um regato, depois um rio caudaloso, que vai trafegando por todo aquele continente indiano, até retornar de novo ao Oceano Índico, de onde tudo começou, até o rio perder completamente a sua identidade e se transformar de novo em Oceano Índico. Por exemplo, o nosso rio Amazonas, eu li que ele é um dos rios em volume d'água maior do mundo. E é o segundo maior rio do mundo em extensão. E há até quem diga que talvez seja maior do que o rio Nilo. Mas eu li que o rio Amazonas, ele entra de novo no oceano e 60 quilômetros depois ainda se nota vestígios do rio. Tamanha a intensidade do que ele vai adentrando, a partir dos 60 quilômetros ele já não mais existe como rio. Já é o Oceano Atlântico novamente. É mais ou menos isso que acontece com o rio Ganges, que vai adentrando e vai aos poucos perdendo a identidade ao longo dos quilômetros até se transformar de novo em Oceano Índico. Isso quer dizer o seguinte, é a centelha que começa, vai crescendo, vai evoluindo e gradativamente nos planos superiores vai infusando com Deus até perder completamente a identidade para se transformar em Deus único. Que é Ele mesmo que retornou a Ele, porque a lei de Deus nos diz que eu sou o Senhor teu Deus e não há outro Deus. Aí Deus fez o homem de barro, né? Por que Deus fez o homem de barro? É para mostrar que o ser humano é como a terra. Os elementos da terra fazem parte do nosso corpo físico. És pó e ao pó retornarás. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nos fez simples e ignorantes e nos deu o livre-arbítrio. Somos simples, ignorantes e dotados do livre-arbítrio. É claro que nós iríamos errar, iríamos acertar, mas seremos responsáveis pelos nossos erros. E aí alguém pode dizer, mas espera aí, eu fui feito simples e ignorante de Deus, feito a imagem de Deus, porque hoje eu sou invejoso, ciumento, despeitado, orgulhoso, raivoso, criminoso, sanguinário, cheio de defeitos. Aonde foi que eu aprendi isso? Se lembra que eu havia dito que lá os coordenadores, os colaboradores do Cristo chegaram à conclusão que aqueles animais brutos iriam mais tarde trazer dentro deles os espíritos, aqueles engramas pesados, fortes, intensos, e iria mais tarde repercutir no animal homem. Então nós aprendemos aonde? A sermos sensuais, orgulhosos, invejosos, ciumentos, despeitados, possessivos, quando nós trafegamos pelo reino animal. Porque os animais são possessivos, lutam pelos filhos, pelo alimento, pela terra, pela propriedade. São eles, gostam de cuidar do que é seu, brigam por causa disso, matam por causa disso, matam pelo sexo, por soberania, por poder, por comandar uma manada. Tudo isso é o espírito evoluindo. E é claro que quando ele chegar no reino animal, como humano, ele tem dentro dele isso tudo. E aí entra o quê? A doutrina para ajudar o ser humano a ir vencendo essas coisas. Fazendo com que o espírito combata o mal interior. Nós vamos encontrar no livro Bhagavad Gita aquela luta entre o bem e o mal. A luta entre os Pandavas e os Kauravas, como diz o Arjuna, mas Senhor, falando com Krishna, eles são é a minha família. Eu estou em guerra com a minha família, ou seja, eu estou em guerra comigo mesmo, lutando contra aquilo que mora dentro de mim, aonde o bem tem que vencer.
porque ele teve a opção de escolher entre forças e escolher um mediador, um guia, um instrutor. Ele optou por escolher quem? Krishna, que iria lhe orientar, ou seja, iria dar os fundamentos de como ele vencer essa luta. E essa luta foi como? Através do conhecimento da verdade, da prática do bem. Então Deus vem nos entregando os informes doutrinários através dos seus filhos maiores para a instrução e a sabedoria. Agora Moisés, vejam bem, quando escreveu o livro do Gênesis, eu disse para vocês que ele esteve na Babilônia, né? Então nós vamos encontrar aqui no livro Jesus e sua doutrina, esse detalhe aqui. Um livro iniciático. Adão e Eva. Como todas as religiões têm um princípio em que se assentam seus dogmas, seu ritual e sua liturgia, procuraremos agora estudar as premissas do catolicismo. Se forem falsas, logicamente as conclusões falsas serão. Como já dissemos que o cristianismo é uma continuação aperfeiçoada do mosaísmo, claro é que os evangelhos aceitem a Gênesis como a fonte de revelação divina, como a palavra de Deus e os demais livros do Pentateuco, como os escritos pelos profetas e pelos continuadores de Moisés. Se bem que os tradutores e concílios têm podado os galhos e as que incomodavam o feitio, os enxertos e os heterogêneos. Assim é que partiram da criação de um casal humano, de uma serpente verbosa, de uma desobediência cujas consequências infelicitaram o mundo. Essa lenda do casal junto à árvore da ciência, cujo fruto lhes daria inteligência, foi tirada por Moisés do livro da Babilônia, cujas páginas ali encontram ultimamente reproduzidas abaixo. Ali se vê o casal sentado, a árvore com 7 galhos representando a ciência, os frutos pendentes e a prolixa serpente. Para que nos alonguemos, copiando em extenso os versículos da Gênesis, empregaremos simplesmente a frase que exprime a essência dos mesmos, deixando que o leitor é inteligente, como temos certeza de ser o que nos lê, e lhes tire a conclusão. Assim se exprime o Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, e criou Deus o homem, o macho e a fêmea, e os criou. Crescei e multiplicai-vos. Ora, esta criação foi feita no 6º dia. O homem e a mulher já existiam, portanto, aptos a multiplicar e se lavrarem na terra, provavelmente com as unhas, pois Deus não lhes deu ferramenta alguma. Entretanto, no 7º dia ainda não havia nem planta, nem árvore, nem erva no campo, nem homem para lavrar a terra. A contradição já está prudente. Por isso que, não havendo no 7º dia ninguém para lavrar a terra, formou Deus o homem do pó da terra e deu-lhe a vida e chamou de Adão. Mas Deus entendeu que não era bom estar o homem só. Por isso que adormeceu e arranjou uma costela e formou com ela uma mulher. Não é necessário ser um teólogo sábio e eficaz para descobrir nessas simples linhas a embrulhada que a narração explica. Vocês estão vendo onde é que foi que Moisés foi buscar todo esse ensino, todo esse conhecimento? Nós vamos encontrar também no livro Popol Vuh, quando Deus fez lá não fala Deus, os senhores criadores, né? Os senhores do universo criaram 2 seres que tiveram 2 filhos, só que ele fez o homem aqui, na Bíblia, fez o homem de barro. Lá, Deus fez o homem e a mulher de madeira, cujos filhos foram 2 também, né? Também de madeira, mas que cometeram tantos erros que Deus acabou dizimando toda aquela gente, formada de madeira, para começar uma nova civilização. Então, essa história de Adão e Eva, de Caim e Abel, em que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel representava o bem,
Caim representava o mal. Mas o Caim matou Abel. Ou seja, o mal venceu o bem. Então Deus condenou, por exemplo, o Caim, colocou uma marca nele para que ninguém o matasse. Olha só o problema. Só havia o pai dele, a mãe dele. O irmão ele havia matado, quem queria matá-lo? Aí Caim foge para a terra de Nod. Lá ele encontra uma mulher, com quem se casa e tem filhos. Que terra era essa e que mulher era essa quando na terra só existiam o pai, a mãe e o Caim? Então são erros que existem na Bíblia e que, como disse Maimônides, na Bíblia não tem erro. O que precisa é que haja uma exegese dos ensinos doutrinários, para que haja uma explicação concernente ao que aconteceu e ao que se lê nas Escrituras. Então, nós temos hoje as religiões que se valem da hermenêutica, ou seja, lê aquilo que está na palavra e se apega à letra morta. Então, Deus diz a Adão e Eva, vocês comeram, se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Eles comeram do fruto e não morreram. Mas Deus os expulsou do paraíso. O que é o paraíso? Aonde é que está o paraíso? E muita gente pensa que está lá entre os dois rios, o rio Eufrates e o rio Tigre, né? Que é onde hoje é o Iraque, que antigamente era a Babilônia. Os espíritos que serão banidos da terra hoje, na condição em que ela se apresenta, com tanta ciência, com tanta técnica, com tanta grandeza, já que pode fazer do ser humano um ser mais feliz, em que a terra já pode ser um paraíso. Você ser banido da terra hoje para começar num mundo inferior, como estavam na época das cavernas, quando vieram para cá os exilados de Capela, é você perder um paraíso. Os espíritos dessas humanidades, mais tarde irão escrever nos evangelhos deles, que Adão perdeu um paraíso, que a terra já pode ser um paraíso para os filhos de Deus, para começar plantando a boa semente para colher espinhos, para viver do suor do rosto deles, porque a vida é difícil, é uma luta. Não é que Deus castiga o ser humano, olha, vai nascer, vai viver na terra, é fruto da evolução, é o desafio, porque se Deus desse tudo de presente para o ser humano, não havia interesse em evoluir. A conquista seria de Deus e nunca nossa. Mas com as adversidades que o planeta oferece, o ser humano foi se impondo e foi vencendo, e hoje em dia nós temos uma humanidade relativamente que podia ser feliz. Bastaria apenas que vivesse a lei de Deus para que não houvesse crimes e imoralidades entre irmãos. E tudo seria de forma mais rápida, mais eficiente, mais inteligente. Mas nós evoluímos à custa de muito sofrimento, fruto do nosso suor, colhendo espinhos. Haverá agora a expulsão dos cabritos para outros mundos. São outros 2 planetas fora do nosso sistema solar, cujas humanidades estão inferiorizadas à Terra até 1 milhão de anos atrás, a nós. Então vejam, o que é que irá perder um paraíso? Os expulsos da Terra. Os que ficarem na Terra não serão os mansos, serão os menos errados. Aqueles espíritos que não têm um karma pesado negativo, que podem ir ao longo das encarnações aqui, resgatando tudo isso, para que no findar do 3º milênio, nós possamos dizer, a Terra, quando não houver mais guerras, preconceitos de raça e de cor, não houver mais sanguinarismos, em que os seres humanos estarão respeitando, procurando viver a lei de Deus, procurando amar a si próprio e ao semelhante, nós poderemos dizer que estaremos começando a viver um mundo feliz. Estaremos começando um mundo feliz. Mas no Apocalipse, nós vamos encontrar lá no capítulo 22, que
de vez em quando haverá os fora daqui, os criminosos, os assassinos, os errados, os feiticeiros, aquela pessoa que começar a querer fazer diferente as coisas, Deus vai tirá-los para que não conspurque o resto da humanidade. E gradativamente os filhos de Deus irão evoluir. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, de barro, e soprou nas suas narinas o sopro das vidas. Se ler o Evangelho, que Deus soprou na narina do Adão feito em barro, do Adamá feito da terra, o sopro da vida, para subentender que apenas tem uma só encarnação. Mas a palavra Raim é uma palavra hebreia, né, que não existe no singular. Ela é sempre no plural. Como lá, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ao se ler no Evangelho, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, e não me faltará. Porque a bondade e a misericórdia de Deus me acompanharão todos os dias das minhas vidas. Repito mais uma vez, rainha é uma palavra que quer dizer vidas, é sempre no plural, nunca no singular. Mas existe a adulteração da expressão aí, para subentender que só existe uma encarnação, só existe uma vida só. E nisso o pastor e o padre ficam administrando o conhecimento e os ensinos para os filhos de Deus. Querendo muitas vezes não, praticamente é sempre querer o dinheiro e a obediência do povo. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Já foi dito aqui hoje, de que o dia não é um dia de 24 horas, mas são estágios geológicos. A Terra, na verdade, é explicado, e a ciência já sabe disso, que a Terra já mudou de configuração geográfica 5 vezes. Vai mudar uma 6ª vez. Depois não muda mais, ou seja, é um período de descanso que a Terra, que Deus descansou. Ou seja, é um período que não vai haver mais isso. Por quê? O que tinha que acontecer para haver a modificação, a filtragem dos espíritos, a separação de ovelhas e cabritos, vai acontecer agora no 6º dia, ou na 6ª mudança geográfica. E depois, gradativamente, vamos tudo serenando, e aí não muda mais, porque a humanidade estará em outro estágio comportamental na sua evolução. Assim acontece o fato de os espíritos que merecer na Terra irão aprender a dizer um Deus, uma verdade, uma doutrina. Por enquanto, alguém tem alguma pergunta a fazer? Está entendível para todo mundo? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu, todo mundo? Entendeu, Rose? Sim, Liminha, por enquanto sim. A gente fica se perguntando, né? Muitas vezes, quando eu mesma, né, já li não inteira a Bíblia, mas boa parte dela. E às vezes a gente não consegue interpretar, né, muito bem. Então eu tinha essa dificuldade. Então agora parece que está mais claro, né? Então tá bom. É isso. Mais alguém? Mais alguma Oi, coisa? Luiz. Eu queria fazer um comentário. Pode falar? Pode, Jane. Diga. Referente eu acompanho alguns outros vídeos, alguns outros estudos, e eu queria saber a sua opinião. Em um desses estudos, eu vi sobre a formação do ser humano aqui na Terra, né? Antes toda essa formação que você explicou, da Gênese, como Jesus criou, e os arquitetos, né, celestes,
espírito habita aqui na Terra, sabendo que em outros planetas os corpos podem ser diferentes de outras formas. E teriam sido junções de seres de outros planetas, também de algum de alienígena, tinha sido junção de DNA de vários para formar esse nosso corpo físico, para a gente conseguir habitar o planeta Terra. Queria saber se procede isso. Não tem nada a ver nada disso, porque vejam bem, existe uma programática espiritual para que a humanidade nossa fosse deste modo, fosse modelada desse jeito. Existem inteligências espirituais funcionando por trás de tudo isso. Por exemplo, você planta uma semente de ervilha e essa semente vai ter que dar um pé de ervilha. Mas nós sabemos que aqueles colaboradores de Jesus, alguns deles são espíritos que mentalizam, processam mentalmente e deixam a sua forma, o seu pensamento, o seu desiderato, para que a semente de ervilha, o exemplo da semente, ela quando plantada, ela germine e dê um pé de ervilha. Existem forças inteligentes espirituais funcionando por trás de tudo isso. Existe o chamado espírito da natureza, os chamados elementais, comandado por espíritos maiores, e vai subindo até chegar nos colaboradores do Cristo. Os filhos de Deus aqui na Terra, nós humanos, somos fruto da evolução. Eu sei de uma coisa, que nós recebemos ao longo dos milhares de anos e até milhões de anos, visita de outros orbes, de outros espíritos, de outros irmãos nossos. Por exemplo, é encontrado um martelo numa mina carbonífera, lá com mais de 200 milhões de anos, foi encontrado um martelo já cristalizado, a madeira, mas a forma do martelo estava lá de metal, fundida e preparada para ser um martelo que alguém deixou isso há 200 milhões de anos e não havia ser humano ainda. Lá na África do Sul, foi encontrado umas esferas com a forma de redondinha, em que você parte ela no meio e dentro tem um algodão que vaporiza, ele se desmancha, ele se sublima. Que aquilo é feito não é da natureza. Aquilo é feito pela intervenção de mão humana ou de uma humanidade superior, isso há mais de 300 milhões de anos. Foi encontrado uma pegada de um sapato, de uma bota, pisando num trilobita ao lado de pegadas de dinossauros, né? Em que há mais de 200 milhões de anos não havia ser humano ainda calçando bota, pisando num trilobita. Está lá a marca do pé. Eu vi sobre essas descobertas também, por isso a minha curiosidade de saber Eu sei que eles andaram visitando aqui, como nós estamos indo para a Lua, estamos indo para Marte, estivemos indo para a Europa. Desculpa. Foi embora? Então, existe sim. Esses nossos irmãos vieram nos visitar, têm nos visitado, mas eles não interferiram na nossa evolução. Por exemplo, aí no Egito, na América do Sul, aqui no Chile, no Peru, na Bolívia, existem construções comprovadamente construídas por equipamentos mecânicos, coisa que não existia na época daquilo. Cortes a laser, perfurações com broca, mostrando lá a forma da broca circular, a perfurar uma pedra imensa e profundamente, a gente vê perfeitamente lisinho, mas ao se filmar por dentro daquele tubo, a gente vê a marca circular de uma broca que cortou aquilo, perfurou aquilo. E não existia ainda equipamento para fazer aquilo na época em que aquilo foi construído. Não existia tecnologia para aquilo. Então eu sei que eles andaram por aqui, mas eles não interferiram nisso daqui. Na evolução do ser humano,
porque eles sabem que existe uma inteligência superior por trás disso tudo, a guiar os humanos da Terra. A chamada primeira diretriz da Star Trek, ou seja, a não interferência na evolução da humanidade. Isso funciona, é uma lei divina universal. Pode-se vir aqui para conviver, inclusive, com eles, mas o ser humano é adaptado para ser deste modo. Você vê, por exemplo, hoje nós, para constituir uma família, é o homem e a mulher. O macho e a fêmea, como nós vimos lá do Evangelho, que acabamos de ler aqui no livro do Gênesis. Mas no livro A Vida Além do Véu, o Espírito pergunta, por que o homem... Deus fez o homem e fez a mulher. Né? Aí o Espírito diz, olha, ele fez o homem para que o homem aprenda a procurar Deus na mulher. E fez a mulher para que a mulher aprenda a buscar o homem, buscar Deus no homem. Mas podia ter sido diferente. Porque, vejam bem, vocês não têm animais aí na Terra que são hermafroditas? E o Espírito diz, sim, nós temos animais que são hermafroditas aqui na Terra. Deus poderia ter canalizado, ou os mentores espirituais poderiam ter canalizado a evolução do planeta para uma raça humana hermafrodita. E qual seria o problema? Estariam evoluindo, estariam vivendo, produzindo, se autoprocriando, e aí seguiria, porque a evolução é igual para todo filho de Deus. Agora, a forma de como é feita a criação é diferente. Por exemplo, lá no Chile não, na Bolívia, foi descoberta uma tumba em que eles encontraram seres diferentes do nosso corpo físico. Com apenas 3 dedos nas mãos e 3 dedos nos pés. E encontraram uns casais desses seres, inclusive mumificados. E ao fotografarem, radiografarem esses seres, eles descobriram que as mulheres, lá as fêmeas, digamos assim, elas não têm filhos como nós. Somos vivíparos, elas estão ovíparas. E foi encontrado no ventre daquelas fêmeas, uma delas tinha 3 ovos grandes. Ou seja, as mulheres nesse mundo, nesse planeta que estiveram aqui na Terra, elas põem ovos. E qual seria o problema? São formas de manifestação humana, de Deus procriar, fazer seus filhos procriarem. Mas a sagrada finalidade é a mesma para todo filho de Deus. A começar do átomo até o arcanjo, a evolução é a mesma para todo filho de Deus. Alguém mais? Alguma pergunta? Liminha, o que tem me ajudado também bastante a entender é que eu estou lendo Allan Kardec, né, a Gênese. E aí ele explica da formação do mundo, né? Assim, da nossa criação. E você fala assim, nas orações, né, dos egípcios, que eles construíram as pirâmides, né? Então, as pirâmides também, acho que, assim, elas foram construídas talvez com a ajuda de algum instrumento, alguma coisa assim, muito que a gente ainda não tem noção, né? Que a gente não tem conhecimento. Bom, antes de responder para você, eu vou dizer o seguinte. Estamos falando sobre o progresso dos espíritos, estávamos falando sobre a expulsão dos mais errados da Terra. Então, no livro dos Espíritos, na questão 114, nós vamos encontrar Kardec perguntando isto. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? E a resposta é: os espíritos mesmos se melhoram, melhorando-se, passam por uma ordem inferior para uma superior. Questão 115 pergunta: uns espíritos foram criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deus a cada um deles uma missão, com o fim de esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para se aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbação
eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem por sua culpa distanciados da perfeição, da felicidade prometida. Questão 115A. Segundo isto, os espíritos, na sua origem, se assemelhariam a crianças ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco o conhecimento que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Resposta: sim. A comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam embora devagar. Porém, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior do que vós mesmos? Pergunta: depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma rebelde. Os espíritos podem degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquire o conhecimento e não mais a perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar dos benefícios da sua perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária. A sua personalidade e a sua missão que lhes cabe, nos diferentes graus, está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Aí Kardec faz um comentário. Como na vida social todos os homens podem chegar aos primeiros postos, também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um de seus súditos um general? Porque todos os empregados subalternos não são superiores? Porque todos os alunos não são professores? Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é ilimitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao segundo posto supremo. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não, pela fieira do mal, mas pela ignorância. Então vocês ouviram eu dizer que Jesus não foi escolhido assim por Deus achar que ele era mais bonito que os outros. Ou seja, eu disse que para chegar onde Jesus chegou, para ser convidado para ser o verbo construtor de mais um mundo, é porque foi fruto do seu merecimento, fruto do seu trabalho. E eu disse, antes de chegar ao plano crístico, Jesus transitou pelas etapas de ser um trabalhador, profeta, apóstolo, servidor, os grandes santos, aqueles que deram a vida sua em benefício da doutrina e por amor a Deus. Esses espíritos irão merecer um dia a esse trabalho, que repito, é um presente de Deus. Então, vejam bem, todo oficial, todo cadete que entra numa academia militar, por exemplo, no exército, todos esses cadetes serão generais um dia? Não.
Todos os padres que entram, todos os seminaristas que entram no seminário para se formar padre, todos eles serão um dia papa? Também não. Todos os brasileiros, ou todo o povo da humanidade, todos eles serão presidentes, ou reis, ou imperadores, ou primeiros-ministros? Também não. Então aí já mostra que para esses níveis de comando, nem todos os espíritos vão para lá. Por quê? Não porque Deus escolha, porque o espírito se auto-escolhe, através do seu trabalho, através da sua renúncia, do seu amor. Há uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, mas a verdade é esta. Uma vez que você chegou ao plano crístico, cessa a obrigatoriedade da reencarnação. Mas o espírito aí ele tem conhecimento, tem consciência acima de tudo, de que Deus é trabalho e que ele precisa ser um trabalhador, um colaborador de Deus. Não é chegar no plano crístico e dizer, olha, não vou encarnar mais, vou ficar aqui deitado em desrespeito. Isso não existe. Então ele não merece ser do plano crístico. Ele vai ter que trabalhar e vai querer trabalhar e vai ter amor por esse trabalho, vai ter amor pelo seu semelhante, vai querer ser um colaborador dos cristos trabalhadores. Isso mostra o porquê ele chegou lá. Agora, o fato de existir espíritos que são convidados, esses espíritos vão ganhando esse trabalho e uma coisa que acontece, a evolução para eles, digamos assim, é um pouco mais rápida. Por quê? Vocês já imaginaram um espírito como Jesus deixar aquele plano, como ele disse, Pai, eu te agradeço pelas glórias que eu tinha antes que este mundo fosse. Ele já era Cristo, já vivia nas glórias de Deus, encarnar no mundo inferior como a terra, aí ser crucificado, apanhar como apanhou, ser esbofeteado, como está escrito várias vezes no Evangelho, e o seguravam e lhe davam punhadas, ou seja, davam um soco nele na barriga dele, no rosto dele, cuspiram no rosto dele, davam um tapão na cabeça dele. Quem é que quer uma coisa dessa? Ou como o profeta Isaías, ai Senhor, manda a mim. Aí o Espírito diz para ele, tudo bem, você quer ir? Vou, Senhor. Bom, você sabe que esse povo é difícil, não é? Sim. Eu vou dar minhas costas para serem chibatadas. E vou dar a minha face para que me arranquem as barbas. Então vai. Se é isso que você aceita, vai. E ele vai e foi. Aconteceu como disse o próprio Jeremias. Senhor, esse povo é difícil, Senhor. Bom, você aceitou. Eu te disse antes de você nascer que você já era profeta. Então, todo dia ele apanhava. Mas ficou ali firme na consciência de Deus. Muito espírito cristificado, ele não quer passar por isso. Ele não quer encarnar e correr o risco de perder, jogar fora a encarnação. Porque para ser um verbo construtor planetário, ser um verbo modelar e modelador, como disse Jesus, tem que ter muita consciência daquilo que ele veio fazer. Eu já contei para vocês. Jesus passou pelo grande teste no final da vida dele. Em que ele chega lá na véspera, naquela madrugada lá, e diz assim, se ajoelha à noite, com o rosto colado ao chão, e ora e pede a Deus por 3 vezes, Senhor, afasta de mim esse cálice amargo, Senhor. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Depois orou de novo, Senhor, passa de mim este cálice amargo, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Pela 3ª vez ele fez isso. Ao terminar de ter feito pela 3ª vez a oração, o pedido a Deus, chegam os soldados do Sinédrio, o levam preso para o templo e depois o levam para o Pilatos, lá na fortaleza do Pilatos. E o Pilatos o chama e diz para ele, Jesus, eu sei a marca dos teus patrícios, principalmente os sacerdotes. Eu conheço essas raposas todas. Eu sei que você é um homem de bem. Eu até tenho uma dívida para com você, porque você curou minha esposa, a Cláudia. Nisso entra um soldado e diz para ele, Senhor, a sua esposa, a Cláudia, disse para o senhor tomar muito cuidado com o mestre de Nazaré, que ela teve um sonho muito forte com ele. Que o senhor tomasse muito cuidado com ele. Ele não era burro, ele entendeu. Disse Jesus,
eu te dou um cavalo, você sai aqui pelo fundo da fortaleza e vai embora. Vai para onde você quiser. Eu não vejo mal em você nenhum. Eu sei que tudo isso é uma armação. E Jesus disse, não, eu vim para ficar. Mas Jesus, eu estou te dando a vida e você apela para a morte? Ele disse, mas foi para isso que eu vim ao mundo. E eu me coloco no lugar de Jesus. Eu me coloquei bastas vezes. E pensei até comigo. Essa foi a deixa. Eu pedi para Deus passar para mim esse cálice. Aí Deus, o Pilatos, me oferece um cavalo para mim sair pelo fundo. Quando eu vou para Éfeso, eu vou para Constantinopla, eu vou para qualquer outro lugar, eu vou pregar lá. Vou continuar meu trabalho de ajudar os outros. Jesus não podia ter pensado nisso? Mas por que ele disse que veio para morrer? Tem que ter muita consciência, tem que ter muita grandeza espiritual para dizer. Como ele tinha dito já na véspera lá para os apóstolos, amigos dele, como ele disse, não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos, porque sou mestre e senhor de todos, de bons e de maus, mas de vocês eu vos chamo de amigos. E o amigo é aquele que dá a vida para com os seus amigos, porque é necessário que o grão de trigo morra para que ele possa viver, se transformar num trigal e depois os santos anjos fazerem pães desse trigo. Eu me coloco no lugar dele. Podia pensar, olha, Deus quer que eu continue vivo. Pegava o cavalo e ia embora. Aí teria fracassado no seu trabalho. É difícil, gente. Então, muito espírito. Olha, você foi convidado para encarnar, para ser verbo construtor, e mais tarde você vai ser um verbo modelador. Muitos espíritos vão aplaudir, abraçá-lo e dizer, olha, conte comigo, viu? Estarei ao seu lado, estou feliz pela escolha que Deus te fez. Assim é no plano místico. Mas ainda bem que foi ele, não fui eu. Muito espírito pensa desse modo. Encarnar na Terra não é fácil não, gente. Você sabe quanta lágrima e quanto sangue jorrou para que a vida fosse feita? O mestre escreve no livro A Volta de Jesus, o que fizeste no batismo de Espírito Santo. Quanto sangue os profetas derramaram nas colinas da Palestina. Hoje eles estão em elevados planos de luz e glória. Mas muito espírito não quer encarnar para derramar seu sangue em colina nenhuma, não. Eu fico do lado deles ajudando, eu fico aqui servindo a Deus. O que ele mandar fazer, eu estou fazendo. Não é brincadeira não, gente. Uma vez que você chegou lá em cima, tem que perder, muitas vezes correr o risco de perder, tropeçar, fracassar. Ou como Maomé, que encarnou para ser o Messias, depois enveredou com a espada na mão e fez guerra, e como tal se comprometeu com a justiça divina. Isso é fácil? Não é, gente? Não é brincadeira, não. Por isso que Jesus disse, eu vim porque quis. E veio porque quis, quando ele quis vir. Na hora que ele quis vir. Mas ficou se preparando ao longo de bilhões de anos para ter a consciência que ele tinha para enfrentar a encarnação difícil, que não é brincadeira, gente. Representar Deus no mundo não é fácil, não. Vamos se ler no Evangelho, e os fariseus o cercavam para pegá-lo em dolo, para poder depois matá-lo. Isso está escrito no Evangelho mais de uma vez. Você conviveu com aquela gente, como ele dizia, raça de víboras. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado com a maldade dos sacerdotes. Não é brincadeira não, gente. Encarnar neste mundo não é fácil não. Vos envio como ovelhas a covis de lobo. Orai e vigiai para não cair em tentação. Sedes prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Jesus e outros espíritos venceram, como disse Jesus, vença o mundo porque eu venci. Ele nos deu exemplo de como viver a lei de Deus, amor a Deus, as orações, para merecer o amparo e a assistência, gente. Não é brincadeira, não. Alguma pergunta? Mais alguém? Então, minha gente, vamos fazer um pedido a Deus, com todos nós aqui encarnados,
juntamente com as legiões espirituais que nos envolvem, nos assistem, nos ouvem, possamos fazer um pedido a Deus com este propósito. Pedir a Deus forças, poderes e oportunidade para as legiões angélicas e mensageiras, para que elas possam ter graças de Deus para distribuírem aos filhos de Deus na terra, nesta hora do mundo de dor, de sofrimento, de angústia, de desespero, de tanto desencarne. Vamos orar e pedir a Deus as suas bênçãos e suas graças. Oremos, pensemos e peçamos a Deus. E peçamos a Deus de todo o coração, com todo amor, gente. Vamos pedindo a Deus. Todo mundo orando. Vamos abrir o nosso coração. Vamos pensar de forma amorosa. E juntamente com as legiões que estão aí, graças a Deus, nos vendo e ouvindo, possamos todos nós pedir pelas legiões médicas principalmente. Repito, são centenas de milhares de legiões médicas, constituídas de médicos, enfermeiros e técnicos, e grandes guias, grandes mentores, para ajudar esta humanidade nesta hora de dor coletiva, porque o planeta inteiro está de joelhos, sofrendo, porque tudo isso foi profetizado há muito tempo. Já Deus diz lá no livro de Amós: e eu, Senhor, nada faço sem antes avisar através dos profetas meus servos. Somos todos avisados. Mas a humanidade sofre e chora. E nós te pedimos, Senhor, uma fagulha do teu amor, uma gota do teu amor em nossos corações, Senhor. Essa fagulha, Pai Santo, pode abrasar a terra inteira. E nós te pedimos apenas uma fagulha, uma gotícula que seja em nossos corações, por todos os teus filhos, por todos os nossos irmãos, Senhor. Te pedimos de coração. Graças a Deus, a manifestação de Deus mais uma vez se fez presente. A luz de Deus, o amor de Deus presente. As legiões angélicas e mensageiras, eu digo as legiões do amor, mais uma vez aqui conosco, nos assistindo, nos envolvendo, concorrendo conosco. Graças a Deus, muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Pai Santo. Ana, viu alguma coisa, bem? Graças a Deus, o que eu vi na hora que mentalizamos e pedimos por todo o planeta, por todos os irmãos desse planeta, eu vi, graças a Deus, que uma grande mesa estava formada e nela sentados todos os profetas, todos os irmãos da administração planetária. Eu vi Jesus, o nosso mestre, que compunha aquela mesa inicial. E essa mesa, quando pensei e vi agora, estava repleta de espíritos muito unidos. Todos estavam, inclusive, de mãos dadas, sentados nessa mesa. Graças a Deus. Graças a Deus. Rose? Com as graças de Deus, Liminha, eu também pude ver essa mesa aí no plano espiritual, composta de muitos espíritos. Dentre eles eu pude ver assim, Jesus ao centro, seu Osvaldo e muitos outros espíritos que pertencem aí, né, nessa parte superior, né, de Cristos, aí em volta ao redor dessa mesa. Ela é uma mesa que não tem fim,
e eu pude ver aí a Bíblia aberta aí sobre essa mesa, e eles estavam aí inspirando, né, você, e também conversando aí, eles falavam sobre como o nosso planeta vai estar, eles estavam falando a respeito do planeta. Foi o que eu pude perceber, sentir e ver, graças a Deus. Graças a Deus. Jane? Nada, Senhor, graças a Deus. Janaína? Uma luz forte azul, como se fosse o universo, assim. Graças a Deus. A luz azul representa ciência e santidade. Tati? Guilherme? Não pude ver, graças a Deus. Só avisando aqui, Clóvis, a Tati tá sem áudio, tá? Ela tá pelo tablet, só que não tá funcionando o áudio dela. Ah, mas eu o dedinho dela fazendo assim. Alete? Nada vi, Liminha, graças a Deus. André? Nada, Lima, graças a Deus. Então, minha gente, vamos fazer uma oração de despedida. Oração à verdade. Dá-me Deus, ó Pai Divino, o poder de conhecer e viver a tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, aposto de tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Põe, Senhor, no coração dos teus filhos o sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Põe nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o único modo de desabrochar o mundo interno, as latentes virtudes divinas em menos tempo. Em sendo assim, rendendo muitas graças a Deus, damos por terminado mais esta oração, mais este banquete espiritual. E ficaremos para, não o próximo sábado, o outro sábado será sábado sim, sábado não, a continuidade dos nossos estudos. Alguma pergunta, se alguém quiser fazer, pode escrever no grupo de oração e ao longo do dia ou da semana lhe será respondido. Às vezes a pessoa na hora não ficou com vergonha ou não teve lembrança e depois vai ficar lembrando daquilo. Se houver pergunta, é só responder que nós iremos fazer com todo carinho, tá bom? Um beijo. Vale. Obrigada, pessoal. Bom final de semana. Depois só envia o nome dos livros, Clóvis, que você citou. Aí você envia lá no grupo. Não. A foto, pode ser uma foto também. Bom, em Jesus e essa doutrina, do Eterno, a caminho da luz, do Chico Xavier, o panorama do Velho Testamento, o Evangelho Eterno, o Livro dos Espíritos, analisando as traduções bíblicas, o Bereshit, também do Severino Celestino, são obras que
podem ser consultadas, muito ricas de informações. Eu dei apenas um resumo, porque se fosse levar tudo ao pé da letra, analisando palavra por palavra, versículo por versículo, nós iríamos ficar aqui uns 6 meses só no primeiro capítulo do livro do Gênesis. É verdade. Tá bom? Tá Mas certo. qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Tá certo. Então,